Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, a nossa aula dessa semana, né, de Educação Física, nós vamos trabalhar o tema obesidade, tá, e sedentarismo, e a atividade também vai ser bem simples, tá bom? Até porque eu peço, né, aqui que vocês façam, né, as atividades das semanas anteriores, né, porque à medida que as semanas estão passando, eu percebi que menos alunos estão entregando as atividades, tá? Então, por exemplo, a aula da semana passada, né, que foi prática, né, pouca gente entrou em contato, né, mandando a atividade, tá bom? Então, eu espero, né, que vocês continuem, né, realizando as atividades, tá? Fazendo aí o que deve ser feito, né, para quando a gente voltar não ter tanta atividade acumulada, né, e a gente consiga prosseguir com os conteúdos, tá certo? Porque senão a gente vai se atrasar muito, tá bom? Principalmente aí também quem tem acesso, né, quem está no grupo do WhatsApp, quem tem acesso à internet e não está fazendo, né, porque tem gente que tem acesso e não está fazendo, né, porque não quer, tá? Tem gente que a gente sabe que tem dificuldade, que está passando por problema de saúde, né, mas tem gente que não está fazendo porque não quer, tá? Então, estejam atentos e façam as atividades, tá certo? Então, na semana passada a gente passou a aula prática, né? E na semana anterior, né, nós passamos uma aula sobre distúrbios alimentares, né? E nós falamos de anorexia, né, bulimia, e a obesidade também entra como um distúrbio alimentar, tá certo? A gente trata desse assunto, né, porque é um distúrbio alimentar muito recente, né, que vem crescendo cada vez mais, né, na sociedade, não só brasileira, mas como no mundo inteiro, certo? Então, é uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado e o principal fator, né, que leva à obesidade, né, além das questões genéticas, é o sedentarismo, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, principalmente nesse período, né, em que a gente está em casa, né, e muitas vezes não consegue, né, fazer nenhuma atividade física, tá certo? Então, ó, a obesidade é definida como o estado em que a pessoa possui uma quantidade de gordura corporal superior aos limites considerados normais, associado a elevados riscos para a saúde. Né? Como assim? Limites considerados normais, né? Porque nós precisamos ter um percentual de gordura no nosso corpo, né? A gordura ela é essencial ao nosso corpo, certo? Mas esses índices têm que ser baixos, né? Não podem ser altos. E a partir que esse percentual de gordura é elevado, aí os riscos para a saúde também são elevados, tá? Então, ó, nas pesquisas os estudiosos, né, observam que homens com mais de 20% e mulheres com mais de 30% do peso corporal como gordura são consideradas pessoas obesas, né? Como é que sabe disso? É através de exames específicos, tá? A gente não tem como saber assim, só olhando, né, ou só se pesando, por exemplo, certo? Através de exames específicos a gente vai saber na avaliação física, né, essas coisas, a gente vai saber a questão do percentual de gordura, né? Então, se por exemplo um homem ele tem 100 quilos, se ele tiver 20 quilos ou mais, né, de gordura, ele vai ser considerado obeso, tá? E as mulheres, né, se elas têm 100 quilos e elas têm 30 quilos de gordura, elas são consideradas obesas também, certo? Então, ó, a balança nem sempre será um indicador se estamos ou não obesos, né? Porque como é que a gente vai saber, né, que eu tenho 20 ou 30% de gordura se quando eu me peso só aparece lá aquele número X, né? 60, 70, 80, só aparece o peso que eu tenho do meu corpo todo, né? Incluindo o osso,
água, músculo, né? Então, não dá para separar, né, o que é gordura e o que é as outras coisas, né? Agora, a gente pode pelo menos ter uma ideia, tá? Através de uma coisa que acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Ou na nossa escola mesmo, ou em outra escola, para quem veio de outra escola, que é o IMC, né? O IMC, ele também não diz, né, o percentual de gordura da gente, tá? Ele vai dizer, ele tem essa tabela aqui, e ele vai dizer, né, uma certa classificação de acordo com o resultado do cálculo, né, que envolve o nosso peso e a nossa altura, tá bom? Normalmente, né, para pessoas assim comuns como nós, ele pode dar uma classificação correta, tá? Mas, por exemplo, aquelas pessoas que malham bastante, até aqueles caras que são levantadores de peso, né, halterofilistas, eles têm muita massa muscular, né, são muito fortes. E aí, se eles forem fazer o IMC deles vai dizer que eles estão obesos, né, porque eles têm muito músculo, né, e o peso deles não é proporcional à altura, né, porque eles têm muita massa muscular, então, digamos assim, eles crescem mais para os lados, né. Então, o IMC deles vai dizer que eles estão obesos, mas na verdade não, porque o que eles têm não é gordura, é músculo, tá? Mas para pessoas normais, assim como nós, digamos assim, né? Normalmente, quando a gente faz o IMC, ele dá uma visão certa, ou pelo menos próxima da realidade, tá? Então, como é que a gente faz o IMC, ó? Você pega o seu peso, tá? Seu peso em quilo, né? Se é 60 quilos, você bota 60, né? Se é 75, você bota 75. E você vai dividir pela sua altura ao quadrado, né? A altura ao quadrado é a mesma coisa que a altura vezes a altura, né? E essa altura é em metro, né? Então, se você tem 1,5 m, né, por exemplo, aí você vai colocar, né, 1,50, tá? Se você tem 1,65 m, vai colocar 1,65. Não é em centímetro, tá? É em metro. Se fosse em centímetro, né, quem tem 1,5 m ia botar 150 centímetros. Mas não, é em metro. Então você coloca 1,50, tá bom? Aqui é só um exemplo, certo? Professor, a aula de matemática agora, a matemática também ajuda, né? Ajuda não, ela é essencial a você descobrir o seu IMC, tá certo? E aqui a gente tem uma tabela, né, do resultado desse cálculo. Muita gente confunde esses números aqui com o seu peso, né? Tem gente que diz, professor, eu peso mais de 40, então eu estou obeso grau 3, é? Não. Esses números aqui, gente, é o resultado do cálculo, tá? Quando você coloca o seu peso aqui, a sua altura, faz o cálculo, o resultado é que você vai vir para a tabela, tá? Então, a pessoa que tem o IMC abaixo de 18,5, o resultado desse cálculo, ela é considerada abaixo do peso. Se ela tem entre 18 e 25, né, 24,9, ela é considerada o peso normal, tá? Se ela é de 25 a 30, ela já é considerada sobrepeso, ela está um pouco acima do peso, tá? Se ela é de 30 a 35, ela já é considerada obeso grau 1, tá? Se ela é de 35 a 40, ela é obeso grau 2. E maior que 40, obesidade 3 ou obesidade mórbida. Aqui é a mais grave, tá certo? Então, essa é a classificação do IMC. E, mais uma vez, hein? Esse cálculo aqui, né, esse resultado é o resultado do cálculo, tá? Não é o seu peso, tá bom? Aqui, a gente tem
exemplos, né, de resultados daquele cálculo, tá? Então, ó, se uma pessoa ela tem 1,50 m e pesa 50 quilos, o IMC dela é 22,22. Então, pela tabela, ela é considerada peso normal, tá? Todos esses verdinhos aqui, ó, são pessoas, né, IMCs considerados normais, tá bom? Esses aqui, ó, amarelo mais escuro, né, tanto aqui em cima como aqui embaixo, eles estão próximos do normal, mas eles já estão um pouco fora dessa classificação, tá? Esses aqui, ó, esses amarelinhos de cima já são abaixo do peso, né? Estão um pouco abaixo do peso, e esses aqui já estão um pouco acima do peso, tá? Esses laranjas em cima e embaixo, esses laranjas aqui de cima já estão muito abaixo do peso, né? E esses aqui já estão bem acima do peso, tá? E esse vermelhinho aqui, ó, já é obesidade 2, né? Que é acima de 35, tá bom? Então, por isso que já está aí no alerta, certo? Então, ó, outro exemplo aqui, ó, a pessoa que tem 1,60 m e ela tem 70 quilos, o IMC dela é 27,34. Então, ela já está no sobrepeso, tá bom? Então, aqui são exemplos do IMC. Se de repente você se encaixa em um desses, você já tem o seu resultado, né? Se não, você vai precisar fazer o cálculo nesta aula, tá bom? Porque essa é a atividade de hoje. Com relação à obesidade, a gente tem dois tipos de obesidade, tá? A obesidade hiperplásica, que é o aumento na quantidade de células adiposas, né, que são as células de gordura, tá? Isso acontece em especial na infância, adolescência e na gravidez, com o aumento do peso, tá? E a obesidade hipertrófica é o aumento no tamanho das células adiposas, tá? As células de gordura. Nesse tipo de obesidade pode ser mais fácil emagrecer que o tipo anterior, né? Por quê que nesse tipo pode ser mais fácil? Na obesidade hipertrófica, a quantidade de células permanecem a mesma, só que a diferença é que elas aumentam de tamanho, né? Na hiperplásica, não. Elas não aumentam de tamanho, mas elas aumentam em quantidade. É por que essa aqui é mais fácil de perder peso, né? De emagrecer. Porque aqui é mais fácil você diminuir a célula de tamanho do que você eliminar a célula, né? Aqui, ó, como aumenta a quantidade, você tem que eliminar essa célula, né, para poder emagrecer. Aqui não, você tem que retornar ela ao tamanho inicial. Então, por isso que a obesidade hipertrófica, né, pode ser mais fácil o emagrecimento, tá bom? Aqui a gente tem dois padrões corporais com relação à obesidade, tá? Isso é em regra geral, tá? Não é sempre assim, tá? Tem casos que são diferentes. Mas, ó, padrões de distribuição de gordura corporal. O padrão androide ou padrão de homem, né? Ele é semelhante a uma maçã. Por quê? Porque a gordura corporal no homem, ela se concentra mais no abdômen, né? Então, digamos assim, ele fica mais cheinho, né, na parte central do corpo, né, na barriga, no abdômen, tá? Então, o maior risco de complicação metabólica, né, complicação no metabolismo, acúmulo predominante de células gordurosas na região do abdômen, tá? Por isso que ele é chamado padrão maçã, tá? E a mulher é o padrão ginoide ou de mulher, que ela tem semelhança a uma pera, tá? Não é pera aqui não, viu? Ela tem a semelhança com a pera, né? Se você viu aí uma pera, já viu, né? Acredito que sim. Você vê que a pera ela é mais cheinha embaixo, né? Em cima ela é um pouco mais fina e embaixo ela fica um pouco mais cheinha, né? Por que ela tem essa semelhança, né, com o padrão de gordura corporal feminina?
Porque na mulher, o acúmulo de gordura fica mais na região do quadril, né? Fica mais embaixo, fica mais ali próximo, né? A região do bumbum, certo? Então, a mulher tem essa característica por conta disso, tá? Porque uma obesidade mais baixa, né, periférica, tem menor risco de complicação metabólica, tá? Porque ela fica numa região mais inferior, certo? Então, esses são os dois padrões de distribuição de gordura corporal, tanto no homem como na mulher, tá? E aí, como eu falei que a atividade de hoje é simples, né? E realmente é, certo? É realmente para que vocês façam a atividade dessa semana, mas também tenham tempo de fazer das semanas anteriores, tá certo? Você vai só anotar no seu caderno a fórmula do IMC e vai fazer o seu IMC, tá? Para isso, né, você deve saber o seu peso e a sua altura, né? Ah, professor, não sei, não meu peso nem minha altura. Você não vai sair de casa para ir na farmácia descobrir, tá bom? A não ser que você já vá lá fazer alguma coisa, né? Comprar algum remédio, alguma coisa. Mas, se não souber, né, o peso, você coloca um peso aproximado, tá? O que é que você acredita? A última vez que você se pesou foi quando? De lá para cá, você aumentou, né? Você acredita que aumentou, você acredita que diminuiu, tá? Então, você pode colocar um peso aproximado e a sua altura também, né? Se você até tiver aquelas trenas, né, de pedreiro, né? Tiver essas trenas aí em casa, você pode medir com ela também, tá? Não é, digamos assim, o material ideal, né? Adequado para isso, mas é uma forma de medição, tá? Então, você coloca no seu caderno, né, a fórmula do IMC, peso dividido pela altura ao quadrado, e depois muda, né, esses nomes pelos seus números, tá? Coloca o seu peso e a sua altura. Lembrando, a altura ao quadrado, né? É a mesma coisa que a altura vezes a altura. Primeiro resolve a potência, né? Primeiro faz a altura vezes a altura, aí coloca o resultado e depois divide o peso pelo resultado, né? Da altura vezes a altura. Quando você tiver o resultado do cálculo, aí você coloca embaixo, né, a sua classificação, né? Considerado peso normal, sobrepeso, obesidade 1, certo? Coloca aí no seu caderno a sua classificação de acordo com aquela tabela que a gente viu, tá? E tira a foto, né, e manda para a gente, tá bom? Ou pelo e-mail ou pelo aluno online, certo? Então, boas atividades, boa semana e até a próxima aula.